Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com a jornalista, colega Úrsula Vidal, que agora é secretária de Estado de Cultura. Secretária, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Poxa, que alegria estar aqui nessa missão, né? Já estive aqui tantas vezes nesse programa, mas 30 anos, né, Mauro? É muito tempo, é muito tempo. Passa. Mas olha, tudo a ver, tudo a ver. Úrsula com a cultura com a Úrsula, foi um acerto na mosca. Mauro, a gente está com essa sensação de que está girando rápido, está girando bem, uma equipe extraordinária de pessoas que estão muito empenhadas, porque tem um histórico, né? A gente formou uma equipe, além dos funcionários, os funcionários da própria Secult, que tem muita experiência, funcionários de muito tempo, inclusive de casa, mas nós trouxemos uma turma nova também, que é uma turma da cena, que já tem uma interlocução muito forte com coletivos, com grupos organizados, com a própria produção, autônoma de muitas vezes, autônoma por falta mesmo de interlocução. E eu tenho certeza agora, Úrsula, que será uma secretaria do Estado do Pará e não de Belém, né? Porque é tão forte a cultura em Belém que acaba tomando conta, assumindo todos os espaços, e isso que o Pará... tão continental, tempo, né? Está esperando a Secult aparecer. Mas já estamos programando uma série de ações. Olha, por exemplo, a gente começou com a Semana Cabana por uma questão de calendário e de uma necessidade de fortalecer na memória dos paraenses. Então, já vimos que vinha um resgate aí em torno disso. Exato. Então, ela já vai fazer parte do nosso calendário, mas não somente de eventos, Mauro. O que é uma coluna, digamos assim, a espinha dorsal do plano deste governo, que é o governo Helder, que nos inspira a todos, todo esse grupo de secretárias e secretários, é nós colocarmos o capacete azul da ONU num território em guerra. Nós precisamos salvar vidas. Nós precisamos resgatar essa esperança, essa força da população para que esteja junto conosco nesse novo momento. E isso significa que nós vamos atuar em territórios de pacificação numa ação conjunta de todas as secretarias. E isso significa enxergar o Estado inteiro, integrar o Estado inteiro, valorizar a cultura que é tão forte, que é tão potente no Estado inteiro, Mauro. Porque o que acontece é que a invisibilidade desses grupos apartou o corpo do Estado desta comunidade, dessa sociedade potente nas suas identidades, nas suas falas, nas suas oralidades e nessa cultura popular do pássaro, do carimbó, do siriá, do hip-hop, que é uma cultura urbana. Então a cabanagem não vai se restringir ao monumento aqui no entroncamento? Não, tanto que nós fizemos uma programação em vários espaços, mas de certa maneira, assim, valorizando aquele sítio histórico nosso, que é um patrimônio arquitetônico, mas um patrimônio também simbólico, onde aconteceu a cabanagem. No MEP nós fizemos projeções, nós estamos com uma diretriz muito clara e muito firme de devolver os espaços museais para a população. Nós temos muitos equipamentos inclusive, que estão dentro do escopo da Pará 2000, que são o Mangal das Garças, o Parque do Tinga, a própria Estação das Docas, que são equipamentos que precisam estar ocupados com programas permanentes de cultura, de economia criativa e colaborativa, da cultura alimentar, que evidentemente são espaços com grande circulação. Mas, secretária, a senhora chega numa hora de período de chuva, muita chuva, imagina esses casarões grandes, quando caem esses temporais, eu fico imaginando o telhado do Teatro da Paz ou coisa parecida. Bem, mas semana passada fomos surpreendidos com a queda do forro do Palácio Lauro Sodré, onde funciona o Museu do Estado e que no momento tem a bela exposição de José Saramago. Bem, isso é um alerta, liga uma luz vermelha de que há necessidade de rever toda essa questão da cultura de patrimônio, né? Mauro, quando nós entramos no Sistema Integrado de Museus, com os diretores de cada casa museal e a equipe também, que já trabalha há muito tempo, esse sinal vermelho, essa luz vermelha, a gente chama de pulseirinha vermelha, né? Porque lá na Secult a gente estabeleceu um protocolo do que é pulseirinha vermelha, pulseirinha verde, pulseirinha amarela, que nem quando a gente chega no hospital. O que é prioridade? Essa luz já estava acesa, essa pulseirinha já estava colocada na questão, por exemplo, da estrutura dos telhados. Nós entramos e encontramos a estrutura dos telhados em situação de alerta máximo. Então nós precisamos, como isso tem, digamos assim, um rito de
algumas visitas que precisam ser feitas para que os laudos técnicos nos deem respaldo para começar o processo de restauro. Então é preciso IPHAN, DEPAC, Corpo de Bombeiros e um laudo estrutural. Nós já sabíamos que nós tínhamos que, ao longo dos anos, por exemplo, no caso do MEP, ele sofreu uma reforma grande, em 2008. E de lá para cá, alguns problemas. Porque o problema é telhado, Mauro. Chove muito, a gente tem a arborização, tem a erva de passarinho, tem as aves, tem os morcegos. Tudo isso vai fragilizando aquela estrutura. Então, o que faltou foi fazer essa parte que é cara, que é demorada e que é estrutural. Então, caía um pedaço, consertava aqui. Caía outro pedaço, consertava ali. Então, o IPHAN já havia ido ao MEP, né, junto com o Corpo de Bombeiros, na própria semana onde aconteceu essa queda dessa parte do forro do Salão Pompeano, que é um salão dos salões históricos que ficam nesse primeiro piso, lá em cima, onde tem um mobiliário, que é um mobiliário histórico. Inclusive, nós perdemos uma mesa. Vamos ver se é possível recuperar, mas foi muito assim, forte o impacto nesse móvel, que foi a mesa onde o Paz de Carvalho subiu e, diante da população, declarou adesão do Pará à República. E também uma placa de mármore que se quebrou. A gente vamos fazer todo o esforço possível, porque, né, se no Egito conseguiram tirar um monumento inteiro para remontar, para fazer uma terá uma obra emergencial para resolver esse pequeno problema, mas a estrutura está sendo revista. Mas o emergencial já é a estrutura. O emergencial vamos mexer na estrutura do teto. Porque não adianta a gente ficar... Então não é só consertar onde caiu, mas rever tudo. Não, é rever tudo. O Teatro da Paz, qual é a situação? Temos um problema hoje já localizado no foyer, na lateral, e identificamos uma goteira no salão central de espetáculos. Então precisamos fazer já emergencialmente. Como aconteceu esse acidente, que graças a Deus aconteceu durante a madrugada, né, nós agora percebemos que tem que... Mas assim... acelerar, botar a quinta, entendeu? Temos que colocar a quinta marcha e fazer isso com muita emergência. Secretário. Até porque, Mauro, a gente quer fazer isso, claro, com todo o rigor necessário, porque são casas centenárias, então qualquer intervenção que você faz, ela obedece um protocolo digamos assim, de intervenções na estrutura. Então, é demorado o processo, mas ao mesmo tempo a gente não quer comprometer o mínimo, né, a nossa pauta de espetáculos. E o IPHAN está imbuído, está integrado? Sempre. O IPHAN é muito parceiro, e muito preocupado e muito responsável com o patrimônio arquitetônico e histórico. Muito responsável. E está sempre conosco, né? Bem, o Museu de Arte Sacra, nesta época, tem um certo cheiro de bolor. O que acontece é que Belém fica com cheiro de... Até a gente que mora em apartamento, às vezes, a toalha que não seca por causa dessa umidade. E o que fazer? A igreja de Santo Alexandre, quer dizer, precisa alguns detalhes. Nós temos casarios que circundam, digamos assim, aquele complexo do Museu de Arte Sacra, que é a igreja de Santo Alexandre. Aguardando uma verba. Tem uma outra casa, que é uma casa do arcebispado, que está colada ali na sacristia, que nós precisamos começar a, digamos assim, acelerar esse processo de um olhar mais delicado para essa casa, porque não adianta fazermos uma intervenção se não pensarmos nessa casa que é contígua à estrutura do MAS. Nós temos aquele casario da lateral onde fica o Museu do Círio, o Museu da Imagem do Som. Nós precisamos desenvolver um diálogo muito afinado, muito sinérgico com aqueles comerciantes, porque, por exemplo, tem casas que vendem fogos de artifício ali perto, então a gente precisa ter um diálogo muito fluido para a gente entender que aquilo é um patrimônio que, assim, é imprecificável, entendeu? Então, no primeiro momento, a gente precisa resguardar o que a gente tem de patrimônio com essa questão estrutural dos telhados, até porque, por exemplo, no caso do Museu de Arte Sacra, no caso do MEP, principalmente do MEP, o acervo do sistema museal está lá. O acervo técnico, as telas, as esculturas, os azulejos, está tudo lá. Então não é só o que o público vê, é a parte que está sob a salvaguarda desse museu, entendeu? Então a gente precisa emergencialmente tomar conta. Não existe risco estrutural, de desabamento, não existe nenhum risco para a população que visita, nada disso. Mas é uma questão estrutural para a gente evitar a deterioração desse patrimônio que é caro, porque depois para restaurar é muito caro, inclusive. Casa das 11 Janelas, secretária, certamente a senhora deve ter sido muito cobrada, porque era algo vivo, de grande movimentação, de repente fechou, ficou ociosa.
jogaram uma tinta agora recente. A gente tem uma herança que é uma herança delicada do ponto de vista simbólico, inclusive, porque foram muitos embates com a sociedade civil organizada sem capacidade de diálogo. Aquele museu, ele foi um museu para abrigar exposições e um acervo de arte moderna, inclusive ele recebeu um acervo doado da Funarte, e nós precisamos dialogar com a população, porque está finalizando essa obra, entender como é que a gente desenvolve toda uma programação de exposições com essa vocação que esse museu sempre teve. A obra não foi só pintura, não, teve uma obra estrutural. Teve uma obra estrutural que já está finalizando, inclusive. Devemos estar concluindo ela agora no mês de março. O retorno da área de restaurante é possível? Pois é, isso que nós estamos pensando. Que modalidade vamos fazer, né? Certamente, por conta da própria configuração que o próprio Largo já tomou, há alguns restaurantes, nós temos aquele pier, que é um espaço de programação cultural, nós temos ali, agora nós estamos fazendo uma modificação no horário de funcionamento do Forte do Presépio, porque as pessoas não podiam ver o pôr do sol daquele espaço extraordinário. Então nós estamos mudando o horário de funcionamento dos museus, porque 2 horas da tarde os museus fechavam domingo, que é o horário que as pessoas têm para visitar em todos os lugares do mundo, Mauro. Domingo é o dia que o museu é aberto, é de graça. Belém, quando chega um cruzeiro com 1000 turistas, o museu está fechado. A gente morria de vergonha, né? Não, mas isso é passado. Não é mais assim, já mudou. A Secult já tem mudou. A tabela da visita dos cruzeiros? Não, a gente, na verdade, está começando a fazer. Sim, de repente, 1000 pessoas? Nós estamos... Mas olha, Mauro, não precisa nem do cruzeiro. Agora, nesse final de semana da cabanagem, o Forte do Presépio recebeu 2000 pessoas numa aula promovida pelo Michel Pinho, não só durante a aula, mas o Circular Campina, o roteiro geoturístico é maravilhoso. 10. Então percebe como a sociedade civil faz, Mauro. A sociedade civil se mobiliza, ela faz, ela realiza, ela articula, ela ocupa. O que a gente precisa só é potencializar, visibilizar, desburocratizar e não atrapalhar. Já que nós estamos no Feliz Lusitânia, a senhora olhando ali da Casa das 11 Janelas para o lado da Catedral, vê um elefante branco lá do Bixaramatá, que está há quase 20 anos lá. Qual é a sensação? Sofreu um incêndio, mas não, né? Não ata nem desata. A própria Fumbel, né, Mauro, que também sofreu um incêndio. A gente precisa... Bom, a Prefeitura de Belém, que eu não posso falar pela Prefeitura de Belém, mas as informações que nós temos, é um diálogo que está começando a se estabelecer de maneira muito madura, muito responsável, politicamente comprometido com o bem da cidade, da região metropolitana. Já há um processo de licitação para o restauro de alguns monumentos, Solar da Beira, por exemplo, o Palacete Bolonha. Então a gente percebe que a gente vai viver um momento nesses próximos anos de restauro e revitalização e possivelmente até ressignificação desses espaços, porque quando você inclui esses espaços num roteiro, que é um roteiro gastronômico, um roteiro turístico, um roteiro de visitação de espaços museais, você até ressignifica com outras ocupações esses espaços. Secretária, a gente acaba conversando sobre Belém, porque Belém toma conta, tão fervilhante. A senhora esteve junto com o governador no Museu do Marajó, né? Me parece algo pequeno com acervo pequeno e que hoje enfrenta um problema estrutural, não é isso? Não é, Mauro, parece porque a gente tem acesso a uma imagem do recorte, sabe? Mas não é um acervo pequeno, é um acervo grande. Segundo a direção do museu e a Irmandade de São Sebastião, que estão muito próximas no gerenciamento desse espaço, há na reserva técnica 5.000 peças arqueológicas, que foram as peças recolhidas pelo padre Giovanni Galo, que num momento que começava em Santa Cruz do Arari, o projeto desse museu, e depois foi transferido para a Cachoeira do Arari. Nós temos um acervo de história natural, que é um acervo muito perecível, porque é um acervo orgânico lá dentro. É emergencial, nós já assinamos um protocolo de compromisso do governo do estado de que nós vamos fazer as obras emergenciais, são obras de contenção do telhado, das goteiras e de reestruturação do piso, que o piso está cedendo para aquela área de campo, tudo é muito alagado em Cachoeira do Arari, e a própria área onde está instalado o museu, onde tem a casa do Giovanni Galo, o memorial onde o padre Giovanni Galo foi enterrado,
o corpo do padre está lá e a gente quer transformar também no memorial para visitação, ela é uma área toda alagada. Então nós precisamos fazer emergencialmente, mas nós precisamos... Porque é o seguinte, depois do que aconteceu no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, Museu de História Natural, né? Porque também tinha um acervo orgânico de história natural imenso que se perdeu, o BNDES lançou uma linha de crédito, inclusive, para o acesso exatamente a essa revitalização, reestruturação de espaços que são espaços importantes, não só para a comunidade científica, mas para o turismo dessa cidade. Existe uma curiosidade e o Museu do Marajó acaba sendo bem mais famoso, a gente fica curioso, eu não conheço, por exemplo, já ouvi falar muito. Encantador, Mauro. E o que é que falta para que esse acervo tão grande como a senhora fala não faça uma peregrinação, não seja itinerante? Belém não teria algo que pudesse receber durante um período esse acervo? O que nós estamos pensando? Enquanto está em obras lá e assim por diante. A gente precisa ter assim, muito respeito com a comunidade, porque percebe, Mauro, por que nunca aconteceu? As informações que nós temos é que as propostas anteriores dá o museu para a Secult e a gente toma conta. A comunidade quer tomar conta. Esse é um museu que pertence à comunidade do Marajó. Pertence à história dos marajoaras, à história da gente daquela região. Então, tirar de lá pode parecer que a gente, só enquanto a gente está resolvendo, a gente vai fazer esse acervo circular. Primeiro, nós precisamos devolver. Primeiro, nós precisamos organizar este museu, devolver para esta cidade, fazer uma gestão compartilhada com a diretoria do museu e com a prefeitura de Cachoeira do Arari, para depois a gente pensar o seguinte, vamos catalogar. Depois de catalogado, o que a gente pode fazer de circulação? Mas nós já estamos pensando com outros acervos também, em cooperação com outras entidades, com o próprio Museu Guild, que tem uma reserva técnica enorme, nós fazermos um memorial do índio dentro do Parque do Tinga, que já tem uma estrutura construída lá, fazermos em Alter do Chão também, porque Santarém tem uma história muito importante dessa cultura tapajônica, de uma ocupação que é de milênios, né? E nós estamos com essa circulação, já que tu falaste sobre essa questão da gente enxergar esse estado tão extraordinário, com manifestações culturais que são tão potentes, nós vamos começar, por exemplo, a programação de récitas da Amazônia Jazz Band, da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, não dentro do Teatro da Paz. Nós vamos começar, que é dentro do guarda-chuva do Pré-Amar, do Projeto Pré-Amar, que nós vamos retomar. Tu te lembras do Projeto Pré-Amar? Nós vamos retomar. Muito... E sobre o guarda-chuva do Pré-Amar, nós vamos ter Pré-Amar de Carnaval, Pré-Amar junino, Pré-Amar do Sírio. Nós vamos ter vários pré-amários, né? E em parceria com projetos que já acontecem em outros municípios. Então, por exemplo, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz começa a temporada em Vigia. E vai também fazer um espetáculo em Bragança, no Liceu de Bragança. E a Amazônia Jazz Band começa a sua temporada em São Caetano de Odivelas, onde existem 4 bandas que fazem um trabalho extraordinário com crianças e jovens de musicalização, que é uma cidade que já pulsa música. Então a ideia é que a gente faça circular. Eu vou dar uma de advogado do diabo. Quando a gente interioriza a cultura aqui, a gente pensa logo Santarém, Vigia e Bragança. A orquestra não dá um pulo lá no sul do Pará? Muito certamente, muito certamente. Inclusive, o que nós estamos pensando? O Festival de Ópera do Teatro da Paz, isso já está dentro do nosso planejamento. Nós fizemos o planejamento orçamentário, né, Mauro? Que a gente está cumprindo a LOA do ano passado, que é a Lei Orçamentária Anual, que foi aprovada não por nós, não pela nossa gestão, não foi proposta por nós, mas nós estamos administrando aí 0,2% do orçamento do Estado. É muito pouco para a gente, para cumprir essa missão, mas vamos fazer e vamos dar conta de fazer com parcerias. O Festival do Teatro da Paz será o Festival de Ópera do Teatro Itinerante da Paz. Nós vamos viajar para várias regiões. E nós vamos viajar para o sul do Pará, nós vamos para o oeste do Pará. A Feira Panamazônica do Livro, por exemplo, será a Feira do Livro e das Multivozes da Amazônia, porque nós vamos incorporar este Marajó. Nosso projeto, estamos já procurando como viabilizar isso, uma parceria com a professora Socorro Simões, que já faz o Infinopap há muitos anos, num barco. Ela vai acontecer fisicamente durante um período menor em Belém, mas ela vai para o Marajó, por exemplo, que é o lugar das oralidades, das lendas, dos contos, das histórias. A gente tem que incluir, primeiro, uma população grande ainda de analfabetos, que nós temos cerca de 10% da população do Pará é de analfabetos, mas essas pessoas que não são letradas, elas são pessoas muito potentes na sua cultura e que elas são a salvaguarda da memória
da ancestralidade nossa, porque elas é que contam essas histórias. Secretária, a gente volta ainda à Feira do Livro, a gente volta ainda ao Festival de Ópera, nós vamos a um breve intervalo, temos ainda um bloco todo para tratar desse assunto. O patrimônio acabou tomando conta, né? Tomando conta, porque é o SOS, é né? Verdade. Ele que está no SOS. Eu volto já.